que o pobre homem do campo tinha era um cavalo. O cavalo o ajudava puxando o arado. E um dia esse cavalo foge, a notícia se espalha e logo aparece o vizinho. Que tragédia! Agora você vai ter que arar o campo com a própria força. Certamente você vai acabar colhendo menos. E isso é a pior coisa que já te aconteceu. Ao que o nosso bom homem do campo responde: talvez. Talvez tenha sido mesmo muito ruim. 7 dias se passam e o cavalo, do nada, aparece no rancho. Mas agora ele tinha vindo acompanhado de outros 6 cavalos selvagens. O nosso bom homem do campo, que só tinha um cavalo, agora estava com 7. A notícia se espalha e logo aparece o vizinho. Que maravilha! Agora basta treinar esses cavalos para puxar o arado. Certamente você vai acabar colhendo muito mais. E isso é a melhor coisa que já te aconteceu. Ao que o nosso bom homem do campo responde: talvez. Talvez tenha sido mesmo muito bom. Mais 7 dias se passam e os 7 cavalos estão sendo treinados pelo filho do nosso bom homem do campo. Esse jovem se esforça, mas os cavalos são selvagens e têm uma natureza imprevisível. O rapaz cai de um dos cavalos e quebra a perna. A notícia se espalha e logo aparece o vizinho. Que tragédia! O seu filho era a única pessoa que podia ajudar você com as tarefas do rancho. Sem ele, você vai ter que trabalhar dobrado. Certamente você vai acabar colhendo muito menos. E isso é a pior coisa que já te aconteceu. Ao que o nosso bom homem do campo responde: talvez. Talvez tenha sido mesmo muito ruim. Depois da passagem de outros 7 dias, uma guerra sangrenta é deflagrada. O exército passa a bater de porta em porta, recrutando os jovens. Enfim, o exército vai ao rancho do nosso bom homem do campo. O filho dele seria recrutado e, com um bom grau de certeza, acabaria morrendo no conflito. Mas com a perna quebrada, ele logo é dispensado do recrutamento. A notícia se espalha e logo aparece o vizinho. Que maravilha! Vá cuidar da sua vida, rapaz! Nos últimos meses eu estava vivendo a vida na estrada. Um pouco porque eu estava sem rumo na minha existência e outro pouco porque eu queria mais contato com a natureza. Só que o contato com a natureza ele vem nas mais variadas formas, né? E uma dessas formas é a picada de mosquito. E aí pode ficar potencialmente perigoso. Tem o Aedes aegypti, esse aí você sabe, transmite a dengue. Mas também tem o Culicoides paraensis. Com esse aí a gente sempre corre o risco de pegar a febre oropouche. E aí no lugar que eu estava circulavam os 2 mosquitos que são vetores dos 2 vírus. E eu tive uma dessas 2 doenças, ou dengue ou febre oropouche. E essas 2 doenças, elas têm sintomas muito parecidos, né? Tem uma fadiga muito intensa, aquela dor no corpo, também um desconforto, é melhor chamar de dor, atrás dos olhos, uma coisa bem esquisita. Sem falar em náusea, em vômito e no que foi mais difícil para mim. A mente fica assim, nublada, confusa, lerda, difícil de explicar, né? Acabou que eu não consegui descobrir qual dos 2 vírus que me pegou. Os testes rápidos de dengue estavam esgotados nas farmácias lá da região e nem no posto de saúde quiseram me testar, não consegui fazer o teste. E assim, no momento mais crítico, eu estava sozinho, dirigindo e senti que ia perder a consciência, assim, com o volante na mão, uma coisa super perigosa, né? Aí parei o carro e fiquei numa pousada bem pertinho do posto de saúde, só por garantia, e meio que me internei ali. Passei uns 10 dias naquele quarto, levando a minha hidratação assim muito a sério. Meti pra dentro muita água com soro. E nesse período que eu estava trancado no quarto sozinho, levando minha hidratação ali muito a sério, eu estava ficando preocupado com a minha cognição, né? Aquela mente nublada, assim, que eu mencionei. Eu não estava conseguindo pensar direito. E as vozes da minha cabeça, que normalmente já me sabotam, estavam ficando, assim, muito, mas muito mais confusas do que nunca. E aí eu fui sendo tomado por um medo avassalador de não me recuperar daquilo, sabe? Porque, caramba, dias e dias e aquilo não passava, né?
Tava com medo de nunca mais conseguir fazer o que eu tenho que fazer, que é escrever, gravar, editar, escrever, gravar, editar. É isso que eu faço para sobreviver. E aí, quando eu comecei a me sentir melhor, pelo menos fisicamente, assim, o corpo melhorou bem antes, né? Já conseguia passar menos tempo deitado e tal, eu entendi que eu precisava descobrir se a minha capacidade de trabalho tinha sido comprometida para sempre. E aí eu fui saindo da doença resoluto, né? Eu tinha que produzir mais. E foi assim que esse canal ganhou ritmo nesse mês. Nesse gráfico aqui estão as visualizações, só que só tem visualização porque tem vídeo para ser visualizado, né? E aqui eu preciso mencionar o apoio que vocês me deram sem nem saber que estavam me dando. Eu tenho recebido muito incentivo nessas caixas de comentários e esse incentivo aos poucos foi criando em mim algum senso de responsabilidade, sabe? Que em algum momento eu perdi. E a melhor parte é que esse senso de responsabilidade, essa vontade de querer honrar aquele incentivo que eu estava recebendo, foi de alguma maneira tomando espaço daquele medo que estava dentro de mim quando eu estava doente, entende? Porque esses dois sentimentos apontam para direções opostas. O medo que eu estava sentindo, agora eu percebo, era uma coisa mais autocentrada. Será que eu consigo produzir? Será que eu vou sobreviver? E esse senso de responsabilidade, ao contrário, aponta para a comunidade, aponta para o mundo ao redor. Pô, eu tenho um papel para cumprir diante de outras pessoas, né? Para ser direto e sincero, até esse maio de 2025 eu estava com muito medo. Medo de não conseguir produzir, medo de não conseguir reerguer, medo de nunca mais conseguir fazer algo de relevante para mim e para os outros. E aí, graças a vocês, esse medo vai se transformando num senso de responsabilidade, que passa mensagens um pouco diferentes, né? É tipo, eu preciso produzir, eu preciso reerguer, eu preciso fazer algo de relevante por mim e pelos outros. E se nada der certo, eu não tenho ninguém para culpar, além de mim mesmo. Por quê? Porque essas são as minhas responsabilidades e com muita autocrítica, né? Essas são lições que um homem da minha idade já deveria saber de cor. Então, de novo, eu agradeço a vocês, meus jovens, por me lembrar daquilo que eu esqueci. Então é isso. Maio de 2025 para mim é o mês em que esse projeto começa, sabe? É o mês que dá uma ideia do que pode ser o nosso futuro. Dito isso, comentários. Álvaro, sei que é uma massagem pro seu ego, mostrar onde já esteve, mas essa televisão aí é paia, cara. Usou uma vez em um vídeo com essa temática, beleza. Mas em todos, nada a ver. Seus textos já são bons. Pô, obrigado mesmo. Deixa a edição pros profissionais. Menos é mais. Muito obrigado, Marcelo, pelo elogio, também pela crítica sincera que me permite falar das nossas escolhas estéticas aqui. Marcelo tá falando dessa televisãozinha aqui, né? E se eu tô aqui dentro é para contornar uma limitação técnica. Eu disse que eu estava circulando por aí, cada dia estava num lugar, e nem sempre eu tenho o enquadramento adequado, a iluminação adequada, compreende? Então a TVzinha, ela ajuda muito nisso, porque assim, ao invés de ficar olhando só para o homem feio e mal iluminado, você pode olhar para as mais belas paisagens do mágico sul da ilha de Florianópolis. Então esse é o meu jeitinho de conseguir fazer um canal no YouTube enquanto eu gravo com a câmera do laptop, acredite. E eu sei que pode causar algum estranhamento, porque é muito fora do padrão do YouTube, eu compreendo isso. Se bem, Marcelo, que depois de tudo que eu contei no começo aqui, eu estou disposto a me fixar em algum lugar e montar um espaço em que eu possa gravar com um pouco mais de qualidade técnica, né? Então eu quero ver se arrumo um lugar que tenha duas coisas, um pouquinho de contato com a natureza e um Wi-Fi decente. E essa perspectiva de me fixar em algum lugar e meter a cara nesse trabalho aqui, me focar nesse negócio, até porque eu não tenho mais nada na vida nesse momento, essa perspectiva ganha muita força com a chegada de uma marca parceira que veio aí disposta a me ajudar a pagar um aluguel. O que me lembra que eu preciso abrir um parênteses, um alegre parênteses nessa nossa conversa. Nos últimos meses eu tenho vivido uma vida errante. Dizem que o nome chique aí para isso é nomadismo digital, né? Nesse contexto, eu recebi uma notícia assim maravilhosa. A Insider resolveu apoiar esse humilde projeto aqui que está só começando nessa distinta plataforma de vídeos. Eu me senti muito grato, claro, e quis produzir os vídeos na mesma hora, né? Só que aí eu tinha um problema. Em função dessa vida errante, todas as minhas roupas estavam numa mochila, guardadas bem do meu jeitinho ali, tudo embolado, tudo caótico. Felizmente,
A Tech T-Shirt desamassa muito fácil. Ela desamassa rapidinho com o calor do próprio corpo, assim. E outro truque bom, que eu gosto bastante, é deixá-la penduradinha no banheiro. Aí você toma seu banho, quando você estiver limpinho, a roupa tá lá lisinha. Mas esse é só um dos atributos da nossa Tech T-Shirt. Tem outros. Além de não precisar passar, ela proporciona conforto térmico, é ultra durável, não desbota, é anti-odor e é um tecido muito macio. E com muita alegria eu aviso que o meu cupom te oferece 15% de desconto lá no site da Insider. Usa meu nome, Álvaro Borba. O link está na descrição do vídeo. Muito obrigado, Insider, por viabilizar os meus textões e, claro, né, por mais essa oportunidade de constatar que a Tech T-Shirt é esse tipo de produto, que cumpre o que promete. Valeu! Normalmente tem as notícias, e aí é no intervalo das notícias que o comercial aparece. Nesse vídeo aqui, o comercial é a boa notícia em si, porque ele dá uma margem de segurança para continuar esse projeto, né? Uma margem de segurança que eu não tinha até outro dia. E, aliás, alguns de vocês também estão preocupados com a sustentabilidade disso aqui. Olha lá. Álvaro, quanto você ganha aqui no YouTube? Normalmente esse assunto é um tabu, né? Mas eu quero ser direto e transparente com esse negócio. Ó, o YouTube paga por visualização, acho que disso todo mundo sabe. Só que só contam as visualizações dos vídeos monetizados, quando aparece um comercialzinho para você. Só que nem sempre dá para contar com isso. Muita coisa de errado aí pode acontecer. Alguns vídeos acabam não sendo monetizados, a plataforma pode achar que ele não é apropriado. Tem muitos casos assim aqui. E outras vezes, materiais de terceiros acabam impedindo a monetização. Por exemplo, ó, esse vídeo aí é uma análise de um filme, Amélie Poulain, e eu usei imagens do filme, claro, né? Então o dinheirinho que ele gera agora vai para o estúdio que é dono do filme. Esse tipo de coisa acontece muito, não tem como reclamar porque são as regras da plataforma. Eu poderia trocar as imagens do filme, mas aí eu acho que eu ia empobrecer o vídeo, então eu publiquei mesmo assim. Até porque quando esse vídeo foi ao ar, o canal nem monetizado estava ainda. Mas para responder tua pergunta com transparência, vai. Eu peguei aqui o vídeo mais recente que já tem os dados disponíveis. Olha lá, ó, são 38 mil visualizações que renderam $24. Isso aí, se fizer as contas, eu fiz, tomara que não tenha errado porque sou de humanas, vai dar 60 centavos de dólar para cada 1000 visualizações. Fui rever na hora de editar e é 63, não é 60, então eu errei mesmo. Só que de novo, hein? Não são todas as visualizações que são monetizadas. E aí na hora de receber, a taxa de câmbio também não é aquela que você tem que pagar quando compra dólar, por exemplo, é mais baixa, né? Então, considerando cotação, considerando imposto, esses $24 aí vão virar, no fim da história, 190, R$ 200, alguma coisa assim. Isso sobre o dinheiro, mas a verdadeira riqueza da vida, na verdade, é o tempo. Porque quando eu compro algo, ou tu, não lo compras com plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. E quanto tempo foi investido ali? Umas 3 horas escrevendo, raramente é muito menos do que isso, uma meia hora gravando e mais umas 2 horas e meia por aí editando. Fazendo as contas, isso vai dar o quê? Uns R$ 30 por hora trabalhada. É claro, parece baixo agora, mas se o canal cresce, melhora. E aí nos meus melhores momentos, quando eu estou confiante, quando eu estou otimista, eu trabalho com essa perspectiva em mente. Então, como os Estados Unidos, eu também quero sair do déficit. Enfim, eu sempre digo que o YouTube é uma espécie de Uber do conteúdo, e a verdade mesmo é que ele já pagou melhor por corrida, sabe? Não estou reclamando, mas a verdade é essa, tanto que o YouTube, ele criou meios para ajudar a compor a renda dos seus criadores. Tem alguns exemplos, né? Iniciativas para conectar os criadores a determinadas marcas, ou incentivo para o criador vender seus produtos. E por último, o clube de membros. E vocês, de quando em quando, me cobram, aspas aí, em relação ao clube de membros. Eu disse aspas porque é a cobrança mais generosa que já me fizeram na vida. Ativa o clube de membros.
Esse aí é o Raikos, talvez, não sei se eu pronunciei certo, pelo meu histórico, provavelmente não. Mas ele de quando em quando me lembra disso. E tem quem seja até mais eloquente, vá além aí nessa cobrança. De novo, mete aspas aí na palavra cobrança. Olha lá. Árvore, seu trabalho é excelente e essencial. Seguindo essa lógica, nós precisamos te remunerar pela sua inteligência. Não é justo que eu e todo mundo aqui ganhe com as suas reflexões, o seu roteiro, a sua edição, a sua sabedoria. Ah, caramba, muito obrigado. Mas você não. Ou mesmo que o Google esteja te pagando centavos por isso. Regina, eu não sei nem como te agradecer. Essas palavras assim são muito generosas comigo. Então, muito obrigado mesmo. Eu obviamente tenho pensado muito nisso porque é do meu interesse, né? Como os Estados Unidos, eu também não quero ficar deficitário. A diferença é que eu não posso sair por aí taxando ninguém. E aí, sobre o nosso clube de membros, eu fico pensando nisso com frequência, claro, mas tem duas coisas que me ocorrem, sabe? Primeiro, é preciso definir um meio de recompensar a generosidade dessas pessoas. Será que é com textão? Será que é com live? Será que é com audiolivro? Né? Estou estudando isso ainda, sabe? E a segunda coisa é essa necessidade de que eu me mantenha produtivo aqui, consiga ter um equilíbrio entre quantidade e qualidade. Essa era uma preocupação muito, mas muito grande dentro de mim e ela está se dissipando, e se ela está se dissipando é graças a vocês. Graças a vocês e também ao Mosquito. Não posso esquecer do Mosquito. Muito obrigado, senhor Mosquito. Então, de novo, eu agradeço vocês por isso. E aí, para encerrar, eu quero pedir uma coisa. Eu que já ganhei tanto de vocês, tanto incentivo nessa caixa de comentários, né? Uma razão para estar aqui, para fazer esse conteúdo e tal. Eu que ganhei tanta coisa, quero pedir outra. Olha que cara de pau. Eu quero pedir que nós sempre possamos tratar o nosso projeto anterior com o mesmo respeito que a gente dedica ao projeto atual. Porque aqui a gente tem um propósito que não é muito fácil de realizar. O que a gente quer fazer aqui? Nós queremos entender, nós queremos compreender as coisas que nos separam enquanto nós nos unimos. Percebe o quanto isso é difícil? E aí, se a gente cria rivalidade, onde a rivalidade não precisa existir, isso certamente não nos ajuda, se o propósito for esse, né? E eu convido você a partilhar desse propósito. Tem que ter um lugarzinho para ele no YouTube. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Encerro citando um dos melhores professores que eu já tive, mas cujo bom exemplo eu nem sempre consigo seguir. E ele diz assim: o que passou, passou. O que quer que tenhamos pela frente é muito mais importante. Esse é um recado para mim mesmo, é um lembrete de que eu já tive a minha vez de falar e agora é hora de ouvir vocês nos comentários. Valeu!